A Ariela viu no Brasil um país que a acolheu depois do Holocausto. Virou a sua casa. A senhora é brasileira também. O Rafa já foi recebido de uma maneira bem diferente de volta, né? O Rafa entende que o Brasil já não é mais um país totalmente seguro para judeus. Haja vista a sua própria Experiência na Vila ali na Madalena. Vila Madalena. Como que a gente fica agora? O que é o Brasil para um judeu hoje? Ariela ri. Eu respondo depois você fala, Ariela, mas eu acho que o Brasil, assim como o mundo inteiro, dá medo. Eu tenho medo de falar que eu sou judeu, eu tenho medo de falar minha experiência, eu tenho medo de falar o que aconteceu comigo, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar calado. Uhum. Então, tem uma frase do Einstein que ele fala que o pior não são aqueles que fazem o mal, mas sim aqueles que olham o mal e não fazem nada. Que foi muito do que aconteceu no Holocausto, né? Uhum. E é essa sensação que eu tenho do brasileiro, de que ele olhou toda a maldade do 7 de outubro e ele ignorou aquilo. Parece que foi uma história fantasiosa que aconteceu e o decorrer, né, que veio essa guerra, é o que é a verdade. Não, eu acho que, na verdade, tudo isso mostra que o mundo, ele tem suas dificuldades, mas independente de qualquer coisa, você não pode diminuir o outro por uma religião, por uma cor, pelo sexo, e é isso que está acontecendo no mundo, infelizmente. Então eu tenho medo de falar que eu sou judeu, eu tenho medo de expor minha opinião, mas ao mesmo tempo é uma luta que não pode parar, né? O que você acha? Não pode parar. Eu não tenho mais medo de nada, porque eu já sou velha. E falo onde eu estiver. Eu tenho inimigo até meus vizinhos, que são libaneses xiitas. Bom, e o filho desses meus vizinhos, porta a porta, estava com a camisa verde. Ah, não. Do Hamas? Sim. Gente, a Na vida da Avenida Ariela. Paulista. O que é a vida Nossa da Ariela? Eu acho que assim, por exemplo, quando tem um protesto a favor da Palestina, Palestina livre, eu sou muito a favor, porque eu acho que aí é super legal você ter Claro. o direito de expressar. Legítimo. Mas quando você vê, por exemplo, integrantes políticos indo no Planalto com uma camiseta do Hamas, que é um grupo terrorista, e que tentou matar do jeito que matou, torturou e fez tudo aquilo, não dá pra entender. Não dá para entender. Não dá pra entender. Então, de novo, acho que Israel é a nossa casa e é o que me deixa tranquilo a ser judeu. Se não tivesse Israel, eu acho que teria um novo holocausto. A sua família, Ariela, Não, mas só e o Brasil? E o Brasil? Para você É hoje? porque eu ia falar isso. Como é que você protege a sua... O que você... Porque você Eu. é a sobrevivente lá de trás. Sim, sou Então, sobrevivente filhos, de tudo que é netos, lado. bisnetos... Sim, eu tenho 4 netos que nasceram em Israel, mas agora está todo mundo morando no Brasil, sempre pensando, vou, não vou. Olha, o Brasil fica um país como os outros, somente que, infelizmente, nós temos um governo irresponsável, mas não porque queira ser, porque é ignorante, porque não conhece, porque a gente não poderia ter um presidente que não conhece história, que não sabe aquilo que fala. É uma esposa também que fala besteira, e apoia besteira. Olha, foi mandada para ela uma carta de mulher de Israel para a mulher do presidente. Ela não tomou conhecimento. Então, indiferença. Indiferença sobre tudo. Quando a gente está nesse nível de governo, eu não sei o que esperar, mas, por outro lado, eu não sei se em outro lado não tem... Porque quanto a lideranças de governo, a única que está apoiando os judeus agora é a Alemanha. A Alemanha manifestamente não aceita quem rejeita o Estado de Israel. Não está aceitando antissemitismo a Alemanha. Também se tem antissemitismo porque existem estrangeiros antissemitas. Sim. Mas na Alemanha, existem depois loucos. da lição que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial, a lição que eles deram para o mundo, que eles receberam, agora nós tivemos filhos de alemães que foram voluntários em Israel, porque eles sabem aquilo que os pais fizeram.
E alguns, isso me aconteceu quando eu estava na Itália, vocês perdoam, não sou eu que tenho que perdoar nada. Se teu pai matou meu avô, meu bisavô, é só ele que pode te perdoar. É só ele, a gente não pode perdoar nada, mas você tem que saber para não repetir. Mas a única que está dando essa lição de história é a Alemanha. É a Alemanha. Mas não precisa todo o povo passar por um holocausto para ensinar para os filhos que essas coisas não têm que ser feitas. Então, a primeira coisa, o nosso presidente, nas nossas televisões, que está falando agora de que Israel está de novo massacrando palestinos, e não fala que tem sequestrados atrás disso. Claro. Isso aqui é uma falsidade ideológica, porque é permitido por um presidente ignorante. Por outro lado, não estou de acordo que o Bolsonaro vai com a bandeira de Israel, porque ele defende Israel, mas ele não é um santo. Não, defende si mesmo. Não, ele é político. Ele é político. Nós sabemos a história dele. Eu não sei se é um orgulho ou uma vergonha que ele esteja com a bandeira de Israel. Costuma envergonhar mais do que orgulhar. É uma vergonha. Então, o Brasil é um país como os outros. Fica um país como os outros. Um país onde nós já tivemos a ditadura, já tivemos a intentona, já nos livramos de tantas coisas, e agora, além do mais, para abençoar tudo, tem uma violência interna que é maior do que em qualquer outro país. Sim. Então, o Brasil é um país como os outros. Na verdade, eu digo que o Brasil, a guerra que está acontecendo em Israel com o Hamas, né? Não falo que é com os palestinos, deixa bem claro, a guerra é entre Israel e Hamas, que é um grupo terrorista. Morre menos gente do que no Brasil por ano. Sim. Por que ninguém no Brasil levanta a bandeira pelas mortes aqui no Brasil? Pela violência, pela violência contra a mulher. Não, e é aquilo. Sai o relatório, né? Sai o relatório, olha, aumentou a morte, segurança pública, enfim, acabou. Mas por que tem manifestações em relação a essa guerra do outro lado do mundo? No Jews, no news. No Jews, no news. Então, tem um monte de genocídios reais acontecendo ao redor do planeta. Não só aqui na questão contra os indígenas, por exemplo. E ninguém levanta a bandeira. Então, assim... não dá para entender e o Brasil ele me decepciona nessa questão de que a gente não busca evoluir, sabe? A gente se mantém no passado, que é um passado sem educação, é um passado em que a gente aceita qualquer coisa. A gente não tem que aceitar, mas como educar essa gente? Que quem ganha as eleições é o cara que não fez nem o colegial. Não fez. Eu costumo dizer que assim, eu sou uma pessoa muito otimista, mas com o Brasil é difícil. Com o Brasil é difícil porque a gente vê que são pessoas que, infelizmente, só pensam no interesse próprio. Isso machuca. Quando você vê pessoas que não se importam com o próximo, que não estende a mão para uma minoria igual os judeus, que são 0,02% da população mundial, são 70 mil judeus em São Paulo e que são 70 mil judeus que têm medo. Sim. Entendeu? Então, ao invés de abraçar uma comunidade que agrega, onde tem pessoas que dão educação, que ajudam e que faz a sociedade ser melhor, não. A gente recebe um tapa na cara de que a gente não serve para viver nesse mundo. São ricos gananciosos. São ricos gananciosos, que querem dominar a mídia e o mundo. Se fosse isso, acho que não teria tanto... Seria mais fácil. Seria mais fácil. Então, assim, se fosse essa a realidade, e não é.